Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vasco que joga amanhã com o seu time principal, né, com o seu time titular contra o Madureira em São Januário. Vamos falar aqui dessa partida. Vamos falar também sobre negociações, né? A torcida que já está impaciente, porque o Vasco não anuncia mais nenhum reforço, tá todo mundo já aí preocupado. Eu vejo nos comentários que a galera já está perdendo a paciência. Enfim, a gente vai conversar sobre isso. A gente vai conversar também sobre patrocinador, né? O Vasco tinha um patrocínio engatilhado, isso acabou depois travando e o Vasco agora continua negociando, né, para ter um novo patrocinador na sua camisa. Enfim, tem bastante coisa pra gente conversar aqui. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Somos aí mais de 211 mil vascaínos aqui no canal. A sua inscrição é sempre muito importante. Depois da vinheta eu tô voltando. A vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar falando aqui da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama e você pode adiantar o saque do seu FGTS com eles. Você pode ver aqui, ó, na descrição desse vídeo tem um link, você clica, é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta todo o saque do FGTS para você, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama, mais informações aqui na descrição desse vídeo. Bom, meus queridos, o Vasco volta a campo amanhã pelo Campeonato Carioca, terceira rodada contra o Madureira, e será a estreia do time principal do Vasco no Campeonato Carioca. Nas duas primeiras rodadas, o Vasco jogou com uma equipe alternativa, né, com jogadores que não fizeram a pré-temporada no Uruguai e com a garotada do Sub-20, né, muitos ali jogando pela primeira vez na equipe profissional do Vasco. A gente pode dizer até que o saldo nas duas primeiras rodadas foi positivo, né? O Vasco fez ali 4 pontos, uma vitória, um empate, e agora a equipe principal pega esse bastão, né, para o restante do Campeonato Carioca. Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para essa partida amanhã. O horário não é muito bom, né? Quinta-feira, 9h30 da noite. A galera, enfim, tendo que voltar muito tarde para casa, né? O jogo acaba quase meia-noite. Então é um horário realmente muito ruim para Campeonato Carioca. Mas mesmo assim eu tenho certeza que teremos um bom público, né, no estádio de São Januário. Não sei se os ingressos vão esgotar, mas acredito eu que por volta ali dos 15 mil vascaínos em São Januário a gente terá para essa partida aí contra o Madureira. O Vasco, como eu disse, vai com a sua equipe titular. A tendência é que o Payet comece o jogo, né, como titular. Payet, Medel, Léo Jardim, enfim, a escalação Verratti, os jogadores que a gente já conhece. E é também uma oportunidade, né, do torcedor vascaíno reencontrar esse time titular no momento de menos pressão, né? Afinal de contas, o último jogo em São Januário dessa equipe principal foi a partida contra o Bragantino, né? O último jogo ali que o Vasco precisava vencer para escapar do rebaixamento, e o Vasco conseguiu vencer, mas ali numa pressão danada, etc e tal. É uma oportunidade também dessa vez de São Januário encontrar a equipe num clima um pouco mais calmo. 9h30 da noite, lembrando que essa partida terá a transmissão da Cazé TV amanhã e eu estarei na transmissão, conto com você lá. A transmissão da Cazé TV começa sempre 1 hora antes da partida, então se a bola rola 9h30, às 8h30 já tem transmissão lá na Cazé TV, aqui no YouTube. Então você pode assistir aqui ao vivo, de graça e com imagens lá na Cazé TV e dar aquela moral para mim também lá. Tamo junto então, conto com você amanhã, Vasco e Madureira na Cazé TV. Bom, e falando ainda aqui de Campeonato Carioca, o Vasco pediu no TJD uma punição ao autor da cotovelada ali no Capasso, né, no primeiro jogo. O atacante Matheus Lucas, do Boa Vista, deu uma cotovelada que cortou ali a nuca, né, do jogador do Vasco. Como no Campeonato Carioca não tem VAR nessa primeira fase, né, só tem VAR nos clássicos e na semifinal, a partir da semifinal, né, acabou que o lance ali do Matheus Lucas passou batido, mas ele com certeza seria expulso, né, porque foi uma agressão ali no Capasso. E o Vasco pediu ali uma punição ao jogador, e a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro está preparando ali a denúncia e deve apresentar essa denúncia até quinta-feira. Então a tendência é que o atacante Matheus Lucas, que deu aquela
cotovelada, né, no Capasso e cortou a nuca do Capasso. O Capasso, enfim, ficou sangrando, teve que levar um ponto ali também, alguns pontos, né, na nuca. A tendência é que ele seja punido pelo STJD e com razão, né, pelo TJD, perdão, e com razão, né, merece sim pegar um ganchinho, porque foi uma agressão ali deliberada, né, do jogador do Boa Vista. Vamos falar agora aqui de negociações, né, jogadores aí que estão sendo ventilados e especulados no Vasco da Gama. Ontem o companheiro Fábio Azevedo trouxe a informação que o Vasco estava negociando, né, com o meia Vidagra, né, o Rodrigo Vidagra, do Talleres de Córdoba, jogador que foi ali um dos destaques, né, do campeonato argentino, tem 22 anos de idade. Enfim, o Vasco tem interesse realmente nesse jogador, mas a tendência é que ele feche com o River Plate. O River foi com tudo para fechar a contratação desse jogador e aparentemente é para lá que o Vidagra vai. A informação do César Luiz Merlo, que é um dos principais jornalistas esportivos, né, que cobre transferências na América do Sul, ele informou que o River fez uma proposta muito alta para comprar a totalidade do passe do Rodrigo Vidagra. E a proposta é muito mais alta do que o jogador, do que o Talleres havia recebido ali do futebol do leste europeu, né, pelo atleta. Então, a tendência é que realmente o Rodrigo Vidagra seja jogador do River Plate nessa temporada de 2024, inclusive o jogador já declarou algumas vezes, né, que tem o sonho de jogar no River Plate, etc e tal. Então a coisa esfria com o Vasco e a tendência é que esse volante de 22 anos vá para o River Plate. Um outro volante que teve o nome ligado ao Vasco foi o Alan, né? O Alan, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco da Gama, depois foi para o futebol italiano, agora está lá no futebol do mundo árabe. E bom, ele estava muito perto de fechar com o Botafogo, isso estava deixando a torcida do Vasco até agoniada, né? Por que o Vasco não tenta o Alan? Não conseguiu o Cuejá, não conseguiu o Esforza, por que não tenta o Alan, etc e tal. Bom, mas parece que o jogador não vai para o Botafogo também não. As negociações tiveram próximas de acontecer, mas o desejo do Alan é continuar lá no Al-Wahda, clube onde ele está jogando atualmente. Inclusive, ele mandou uma mensagem ali direcionada, né, aos torcedores do Al-Wahda dizendo o seguinte, abre aspas, estou aguardando as negociações pela renovação com o clube e espero que cheguemos a um acordo. E digo aos torcedores do Al-Wahda que também quero ficar e continuar com a equipe. Fecha aspas. O Alan, que tem contrato, né, com o Al-Wahda até o meio do ano, já poderia assinar de graça com qualquer outro clube, mas o desejo do jogador é renovar o seu contrato com o Al-Wahda e isso deve acontecer. Ele não deve voltar ao futebol brasileiro. Então não vem para o Botafogo e não vem para o Vasco também. Para finalizar esse vídeo aqui, vamos falar sobre patrocinador, né? O Vasco, que esteve muito próximo de sacramentar o anúncio com a Estrela Bet, acabou que a coisa travou, né? A negociação travou. Seria ali um patrocínio de 45 milhões, mais bonificações, né? O Vasco dobraria o valor que recebia, né, da PixBet. O contrato com a PixBet, inclusive, que realmente já foi rescindido, né? O Vasco não vai jogar mais com a PixBet na camisa e agora o Vasco está negociando, né, com outras empresas após a situação da Estrela Bet travar. Nesse momento, o Vasco está conversando com duas empresas ali de apostas esportivas. A gente não sabe o nome dessas empresas, mas a tendência é que o novo patrocinador master do Vasco seja realmente uma empresa de apostas esportivas. Em breve a gente deve ter mais novidade. O próprio Vasco, né, disse que durante ainda o Campeonato Carioca iria apresentar o seu novo patrocinador. Então as negociações estão acontecendo e em breve a gente deve ter novidades. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima.